Então vamos fazer uma prece, em primeiro lugar agradecendo a Deus e a Jesus pela nossa vida, pela nossa saúde, pensando todos juntos, com os corações entrelaçados, em toda a humanidade, todos esses momentos que estamos vivenciando, onde somos convocados ao testemunho, mostrando em cada um de nós os valores espirituais já adquiridos, para nos manifestar com fé, com amorosidade, com paciência, com resignação, para que esses momentos de travessia sejam amenizados e compartilhados com todos aqueles que são conectados conosco de forma íntima ou coletiva. Jesus, benfeitores espirituais, te agradecemos pela oportunidade da tecnologia nos juntar, nos unir novamente em grupo para estudarmos o teu Evangelho. Que todos os nossos lares, nesse momento, sejam inundados com os fluidos benéficos da paz, do amor e da saúde, para que, protegidos e amparados, possamos te retirar desta manhã, deste estudo, tudo aquilo que necessitamos para o nosso melhor entendimento, para nos fortalecer e para nos dar ânimo de enfrentar todas essas circunstâncias. Aos profissionais da saúde, aos que fazem as limpezas dos hospitais, das clínicas, dos locais de atendimento, a todas as pessoas envolvidas nas suas atividades profissionais, que não podem estar em isolamento social, os abençoe, mestre. Se envolvam, dando-lhes força, proteção e amparo para conseguirem cumprir as suas missões. Que assim seja. Sim. Que assim seja. Muito bem, então, acredito que a gente precise fazer alguns esclarecimentos iniciais, né, que estava aqui antes, estava ouvindo, se eu puder, deixe o seu microfone desligado, por enquanto, para que a gente não tenha interferência dos outros sons, né. Para desligar a câmera também, para aliviar a banda. Se quiserem, podem desligar a câmera, mas é importante a gente falar da questão de que todo mundo pode levantar a mãozinha, né, para poder falar. O que significa levantar a mãozinha? Quem está no computador, no canto, bom dia, Dani! No canto inferior esquerdo tem uma mãozinha. Então, quando alguém quiser falar, clica nessa mãozinha e a mãozinha vai aparecer. Que quer dizer que quer falar. Quem está no celular, vai nos 3 pontinhos, clica nos 3 pontinhos, e aí, acho que é para... Na última opção, e aí vai... More options, e daí na última opção é levantar a mão. Raise your hand, acho que é isso. Tá? Então a gente vai... Para eu te ajudar, para te não tirar o foco do teu estudo, quando eu perceber as mãozinhas levantadas na ordem ali, eu te aviso, tá bem? Certo, ótimo. E mais uma coisa, tem também um chat, tá? Se alguém achar melhor escrever algum comentário, pode usar o chat, aqui no ladinho também, no computador é à esquerda, tem um balãozinho de fala, pode usar o chat para a gente se comunicar também, tá? Então, iniciando o estudo de sábado, primeiramente eu queria dizer que eu estou muito agradecida, acredito que em nome do Marco também, por a gente estar podendo iniciar essa nossa época de provações mais endurecidas, né? E que o nosso grupo de estudo de sábado teve o privilégio, eu posso dizer, de fazer esse estudo piloto, né? Via internet, e como as coisas não acontecem por acaso, isso é uma questão que a gente já vinha comentando, que
seria legal se pudesse fazer pela internet, com o Éder, com a Lucy, com o Felipe. Então, isso não é uma coisa que é nova. E aí, a providência divina, e a gente vai ver isso durante a manhã, ela nos obriga muitas vezes, e ela nos propicia, nos leva para um caminho que a gente tem que se mexer, né? Então, é isso, gente. Vamos em frente, vamos adiante. Marco, quer falar alguma coisa? Então, vamos tocar para o nosso estudo, tá? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela do estudo de hoje, tá? Qualquer dúvida, avisem. Retomamos as nossas questões de tribulações e testemunhos, né, que estão contidos no título que o Haroldo deu nessa organização, que são as perseguições, né, que eu já trouxe no sábado passado, que as perseguições, elas também estão em Mateus capítulo 16, versículos 5 e 6, Marcos capítulo 4, versículo 22, no capítulo 8, nos versículos 14 ao 21, em Lucas, capítulo 8, versículo 17, e capítulo 12, versículos 1 ao 12. Então, para a gente fazer uma retomada, eu trouxe que os sermões de Cristo, eles servem para dar ânimo aos discípulos, né? Jesus, nesses sermões, ele adiantou algumas dificuldades que seriam enfrentadas e que, através dessas palavras, através dessas histórias, ele ia tentar trazer esse conhecimento, tentar trazer essas situações na linguagem de acordo com o cotidiano dessas pessoas, para que eles pudessem aprender realmente a lição e não simplesmente escutar, mas que eles pudessem ter isso como uma experiência. O nosso versículo de hoje é o 29, então é o capítulo 10, versículo 29, que diz: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá sobre a terra sem o consentimento do vosso Pai. Deixa eu compartilhar algumas coisas com vocês. Esse estudo, eu iniciei ele no sábado passado, de tarde, depois que a gente retornou da casa espírita, e eu finalizei ele na segunda de tarde. Então, toda essa questão de pandemia, toda essa questão de coronavírus, ela já estava bem presente nas nossas vidas, e a gente já estava esperando, aqui em casa, pelo menos, a paralisação das atividades, né, que foi o que aconteceu na segunda, em alguns lugares, depois na terça e na quarta. E nada mais pertinente do que esse versículo para a gente hoje. Então, assim, ó, nenhum dos pardais, ou nenhum fio de cabelo, ou nada vai acontecer na terra, nada vai cair sem o consentimento do nosso Pai. E isso é uma coisa que a gente precisa ter muito presente. Então, para iniciar a análise desse versículo, é importante pensar, ou é importante buscar esse significado da palavra asse, que asse correspondia à 10ª parte de um denário. Essas questões do sistema monetário, eu lembro que teve um outro estudo que o Éder já comentou alguma coisa sobre as moedas. Então, o asse era a moeda de menor valor do sistema monetário romano. A que era a mais valiosa era a moeda de ouro, que era chamada aurum, e em segundo lugar, a moeda de prata, que seria o denário ou argentum, e aí a menos valiosa, que seria 1/10 dessa da de prata, é o asse, que é uma moeda de cobre. Então, a partir disso, a gente começa um raciocínio. A partezinha do versículo, ela diz: não se vendem 2 pardais por um asse, ou seja, com um asse, que é a moeda de cobre, que é a menor moeda do sistema monetário romano, que vale menos, com uma moeda do valor mínimo, quase inexistente, se compram 2 pardais.
Então, fica claro que o pardal ele valia muito pouco. Só que, como as relações de comércio, igualmente o que acontece hoje, se tu compra um pardal, ele tem um preço. Se tu compra 2 pardais, o valor unitário ele baixa um pouquinho. Se tu compra 5 pardais, o valor unitário vai baixar mais ainda. E o pardal, ele era o animal usado para sacrifício no templo e era o pardal mais baratinho, assim. Então, as pessoas que tinham menos poder aquisitivo, que tinham menos condições, compravam pardais para fazer os sacrifícios, as oferendas, sei lá, como é que seria na época, do pardal. Quem tinha um poder aquisitivo maior, comprava cordeiro, comprava outro tipo de animal, que era mais caro, que era mais valioso. Então, só pelo que a pessoa comprava para fazer essas, como fala, não oferenda, esse sacrifício, já tinha uma ideia do poder aquisitivo de cada um. Pessoal, interrompam quando quiserem, tá? Cris, eu quero fazer um comentário. Lembrando que a gente já estudou um pouquinho atrás, lá em alguns versículos, né, que esses sacrifícios, né, fazia parte da cultura judaica. Inclusive, Jesus, quando foi fazer a sua circuncisão, quando o povo judeu acolhe a criança, né, Maria e José foram até o templo para fazer também o sacrifício, né. E, na época, eles compraram uma pombinha, que era o que o dinheiro dava para comprar, né? Então, pelas posses deles, né? E ao redor do templo haviam gaiolas e mais gaiolas com pardais, muitos pardais, que era a maioria das pessoas muito pobres, né? E depois tinham outras gaiolas com pombas, né? E aqueles muito ricos sacrificavam outros animais maiores, né? Mas era parte da cultura deles, né? E Jesus, por ser judeu, né, Maria e José também cumpriam esses rituais que eram respeitados, né, por eles naquele momento. É só para ilustrar um pouquinho mais. Tá, ótimo. Então, continuando dando início realmente nesse versículo, a gente destaca 3 palavras e ao longo do estudo a gente vai ver qual é a importância de cada uma. Então, assim, qual é a importância da palavra vender? O Aloysio já direto destaca isso no vídeo dele do Miudinho, lembrando que esse nosso estudo de sábado, ele é todo baseado nos vídeos do YouTube do Miudinho, que é apresentado pelo Aloysio Elias, né? Então, isso não é uma criação nossa. Alguns textos, algumas questões são complementares, mas a nossa base, a nossa fundamentação é nesse material do Aloysio. Então, o Aloysio traz a questão da palavra vender. Por que era usada a palavra vender, né? Então, o vender, inicialmente, a gente precisa pensar que Jesus, ele coincidia com algumas questões, com algumas táticas, com alguns métodos que os fariseus utilizavam para explicar, porque os fariseus tinham um gosto por ensinar, eles se preocupavam que as pessoas realmente aprendessem aquilo que era dito nessa tradição oral que eles tinham de irem contando as histórias, e não histórias inventadas, e sim histórias que aconteciam, da história do povo deles mesmo, de geração em geração. Então, eles utilizavam de alguns métodos, e um deles era usar cenas, usar termos e usar contextos que eram coincidentes com a vida cotidiana das pessoas. Então, Jesus fazia a mesma coisa, e é por isso que ele fala por parábolas, para que as pessoas que escutassem isso pudessem trazer essas histórias para a sua realidade, para o seu cotidiano, porque não adiantava ele falar com palavras difíceis, palavras bonitas, palavras requintadas, e a sua mensagem não ser
apreendida pelo povo. Então, eles usavam, tanto Jesus quanto os fariseus, terminologias que pudessem ser melhor entendidas, né, pelo povo. Então, por que nesse versículo traz a palavra vender? Eu trouxe esse mapinha para a gente ter alguma ideia de como é que era a separação do território naquela época. A gente pode ver aqui, ó, Betsaida, o Mar da Galileia, Tiberíades, Nazaré, e aqui a gente tem Caná. Tá? Eu só estou mostrando aqui o Caná porque eu não encontrei o mesmo foco do mapa, mas para a gente ter uma ideia agora aqui mais aproximado, e no próximo mapa eu vou mostrar onde está Caná, aqui. Então, a palavra vender, ela foi usada porque nessa época o comércio, ela era uma prática muito comum na Palestina, principalmente pela posição geográfica que ela estava. Então, existiam diversas caravanas que vinham do deserto até o mar Mediterrâneo, ou o contrário, do mar Mediterrâneo, atracavam navios e barcos, e essas caravanas iam para o deserto. Então, aqui nessa parte da Palestina, era fácil, era quase que óbvio que o comércio fosse uma prática, uma atividade econômica essencial daquela região. Então, a questão da venda, ela tem um pensamento lógico. Todo mundo sabe o que é vender e todo mundo sabe como que é feita essa venda. Também todos os produtos, todos os materiais que vinham do Extremo Oriente, da Índia, da China, elas passavam aqui pela Palestina em caravanas de camelo. Então, essa região era de comerciantes, e a gente também tem que lembrar que dentre os discípulos também tinha um que era comerciante, que era Judas, né? Então, ele estava acostumado com esse trabalho, com essa atividade. E também os outros discípulos, que eram pescadores, eles também faziam venda ou faziam escambo nos mercadinhos e nas feiras de Cafarnaum. Então, o vender, o comercializar, era uma questão cotidiana, né? Todo mundo sabia o que era, como era feito. Então, esse povo da Palestina, ele vive do comércio. Aí, eu fiz uma brincadeira aqui com alguns desenhinhos para falar dessa questão do versículo. Nesse contexto da Palestina, a palavra vender foi usada para ser entendida também porque o valor das coisas, o valor de venda dos produtos, dos animais, ele era determinado pelo peso. Então, aqui a gente tem, figurativamente, que seriam 2 pardais que valeriam um asse, né? Para que a gente possa explicar a questão que o valor de um asse seria o mesmo do valor de 2 pardais. Só que aí a gente para pensar na questão do valor do ser humano, né? Se Deus se preocupa com o pardal, o quanto ele se preocuparia com o ser humano? É uma balança que traz que uma moeda de aço valeria a mesma coisa que uma moeda que 2 pardais. E nessa balança, a gente faz um comparativo do valor de um homem para o valor do pardal. Mas o que significa esse valor? Esse valor não significa
não significa que Deus ama mais o homem. Não significa que ame menos o pardal. E sim que o homem dá mais trabalho a Deus e que precisa despender de mais tempo e mais preocupações do que com o pardal. Então, o que acontece? A partir disso, a gente vai verificar, vai desenvolver o versículo do que Deus precisa se envolver e se preocupar com o homem e do que Deus precisa se envolver e se preocupar com o pardal. Então, para começar nessas explicações, nessas análises, eu trago que Deus nos ama infinitamente. E ele ama infinitamente o homem e ele ama infinitamente o pardal. Ele não importa se o pardal a gente compra com meio asse, e que vale quase nada monetariamente, mas Deus ama da mesma maneira. Segundo, então, Aloísio, o que esse versículo ele quer nos passar é que Deus nos diz o quanto nós somos valiosos para ele por meio da sua providência. Então, a questão é colocar em pauta o valor do homem e qual o nosso valor real. O quanto o ser humano vale para ele mesmo e o quanto o ser humano vale para Deus. E é importante a gente pensar nessa época que a gente está vivendo, do não sair, do se preservar, do ter empatia, do ajudar aquelas pessoas que fazem parte de um grupo de risco, que estão mais propensas a adoecer com essa questão do coronavírus, o quanto eu estou me preocupando com o outro, né? O quanto o outro está se preocupando comigo, isso não é problema meu. Eu tenho que pensar, olhar para dentro e pensar o quanto eu estou me preocupando com o outro. Importante, Cris, assim, comentar também que o Aloísio faz uma analogia muito interessante, quando ele fala do pai com os filhos, né? Deus é nosso pai, um pai amoroso, ele se preocupa conosco de forma igualitária, né? Em todos nós, em humanidade e também com a natureza, em todos os sentidos. E um pai, quando tem um filho adolescente, aliás, um filho entrando na fase adulta, né, que já sai à noite, e tem outro filho pequeno que está no berço, né, qual é o que dá mais trabalho? É o filho que pega o carro à noite para ir para uma boate, para ir para uma festa, né? Os pais não dormem direito, ficam preocupados. Enquanto que aquele que é pequenininho, que está no berço, esse não vai dar tanto trabalho, né? Então, o amor é o mesmo pelos dois filhos, né, de um pai ou uma mãe, mas a preocupação é maior com aquele que já tem livre escolha, que já usa o livre-arbítrio, que já consegue fazer escolhas, né? Quem é que garante que ele vai pegar o carro e não vai beber ou enfim, né, inspirar perigo? Então, é uma analogia, assim, muito interessante, né, que explica isso tudo que tu falou, né, de uma forma incrivelmente didática, né, porque a gente se coloca no lugar de Deus, né, em relação aos nossos filhos e em relação aos outros. Nós iniciamos essa sala perguntando um pelos outros, né, Zé, como é que está o teu pai, a tua mãe? A gente se preocupa com os mais vulneráveis nessa pandêmica, que são os idosos, os que estão mais expostos, né, à vulnerabilidade, né. E isso demonstra o quanto que já há de benefício, de avanço dentro do nosso coração, a ponto de colocar essa questão da solidariedade, da empatia, da solidariedade, como uma evidência dos nossos corações para os dias que somos remetidos agora. Colaborando com essa tua fala, então, é importante a gente falar da questão do desenvolvimento, né, do pardal e do homem. O pardal, ele é um princípio inteligente, né? Isso o Marco pode nos explicar melhor, mas o pardal, ele é um princípio inteligente, então ele vive dentro de um universo onde o determinismo divino, ele impera, né? Os atos que o pardal comete, eles são impulsionados pelo instinto.
Então, na verdade, as ações, as escolhas quase inexistem, porque o pardal, ele vive dentro desse determinismo divino que ele vai fazer o que ele veio para fazer. Ele tem um início, um meio e um fim da vida dele, sem muita diferenciação de percurso. E até o Aloysio comenta que o instinto animal, ele é um guia infalível, ele não causa tanto problema, o que difere completamente no ser humano, né? Porque no ser humano a gente já tem as questões de liberdade de escolha, de livre-arbítrio, e aí já entram vontades, aí já entram questões para a gente agradar o nosso mundo sensorial, a questão de dinheiro, de poder, aquelas quedas que todos passam, né? O determinismo humano, né? Exatamente, que é o determinismo humano. Então, a gente tem uma consciência e a partir das escolhas que a gente faz, porque esse instinto e esse determinismo divino, ele já não é tão forte quanto no pardal, então a partir disso a gente faz as nossas escolhas, né? Isso, quer complementar? Tá. Então, continuamos aqui no nosso slide. Eu só coloquei ali, Cris, no chatzinho ali, o que eu entendi daquela parte como um resuminho ali, só se o pessoal também quiser compartilhar alguma outra coisa ali, depois, ao longo, no final, a gente tem um resumão, né, vamos dizer assim. Isso, ótimo, Felipe, ótimo. E é bem isso mesmo. Deus nos ama infinitamente, mas é que nem no sábado passado algumas coisas, não sei se no passado ou no retrasado, que o Gui perguntou, né, se uma ação mal feita minha, por exemplo, a minha ação de equilíbrio para anular essa minha ação negativa vai ser igual de uma outra pessoa que, sei lá, eu assassinei alguém e aí eu tenho uma prova a partir disso para recuperar. Se o Marco matou alguém, a prova dele vai ser diferente da minha. Porque a gente tem diversos fatores de entendimento, de livre-arbítrio, de toda uma questão de ações que fazem parte do nosso espírito e conhecimentos que a gente pode vir a ter ou não, né? Então, é bem isso. Não significam ações igualitárias, né? Isso vai ser colocado de acordo com a elevação ou com o conhecimento ou a ignorância de cada um, né? E a ignorância aqui no sentido de ignorar, né? Isso, a questão ali só por isso que eu coloquei, né, também, para complementar, e que o Éder tinha falado também, né, essas ações, elas não são igualitárias mesmo, né, ou seja, às vezes a necessidade de um é diferente da necessidade do outro, e a forma de educação da pedagogia divina vai ser para um diferente também para o outro. Então ele nos ama infinitamente de forma igual, mas não significa que as mesmas ações vão ser tomadas para cada um, né? Sim, é bem isso. Certo. Então, aqui, o primeiro texto que o Aloysio sugere aqui nesse versículo é da Gênesis, no capítulo 2, no item 20, que é a providência. É nesse capítulo 2 que se fala em Deus. Então, o que diz? A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. Então, é aí que a gente vai enxergar, é dessa maneira que a gente vai conseguir enxergar a providência divina, né? Ele sim está atento a tudo, ele sim está preocupado com os menores atos, com as menores ações e inclusive com os nossos pensamentos, né? Isso é uma coisa que a gente deve estar bem consciente. Então, essa interrogação de que se ele está atento aos mínimos detalhes e até aos nossos pensamentos, que ela é dirigida o incrédulo, conclui por dizer que, admitida
a existência de Deus só se pode admitir quanto à sua ação, que ela se exerça sobre as leis gerais do universo, e que esse funcione de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais toda a criatura se acha submetida na esfera de suas atividades, sem que haja mistério a intervenção incessante da providência. Então, a gente vem com um caminho a seguir, a gente vem com uma missão a cumprir. Deus, ele não está determinando todas as nossas ações, ele está permitindo que a gente faça uso do nosso livre-arbítrio, está permitindo que a gente faça as nossas escolhas, mas também através da sua providência é que a gente vai conseguir recuperar, vai conseguir equilibrar quando as coisas não forem tão importantes, tão interessantes assim. Alguém tem alguma consideração a respeito? Eu queria fazer um comentário, Cris, lembrando tudo isso que tu falou, da caridade essencial que Emmanuel nos lembra, né? É pensar, falar e agir de acordo com as diretrizes do Cristo, né? O Felipe fez uma palestra, tu lembra, Felipe, qual é a ordem, Felipe? É o pensamento ou a ação primeiro? Né? Vem do pensamento e depois manifesta? O sentimento, depois o pensamento e depois a ação, né? Ela vai em cadeia. Logicamente que o pensamento, ele acaba sendo combustível, muitas vezes, para o próprio sentimento. Então, é um ciclo ali. Mas é primeiro o pensamento e depois a ação, né? Por isso a importância do pensar, né? Deus se preocupa, sim, porque ele está atento, inclusive, aos nossos pensamentos. Então, como a gente tem que fazer um trabalho de verdade em nós, né? Começa pelo simples ato de pensar. Nós começamos a estudar na segunda-feira o livro Pensamento e Vida, e o Matheus Granada falou exatamente isso, né? Da forma que o pensamento traz. Então, a origem desse processo, Cris, de perceber a providência divina, não tem engodos, né? Começa intimamente pelos mínimos pensamentos. Então, a necessidade da vigilância constante, né? Porque não basta eu mostrar uma coisa que, na verdade, eu não estou pensando. Na verdade, eu estou emanando, né? O pensamento, ele toma forma, ele é, de certa forma, ponderável, né? Do ponto de vista, não pela visão humana, mas espiritualmente nós somos vistos pelo que pensamos. Isso configura mais ainda a necessidade de uma vigilância constante, né? Porque o pensamento também gera todo um processo coletivo. E nos momentos de hoje, a importância do pensamento está vinculado à fé no futuro, né? De lembrar que tudo isso que estamos vivenciando tem uma significação para cada um de nós. Não como um fator externo que vai criar, de certa forma, um mundo regenerativo, uma imposição externa. Mas esse fator externo, ele traz para dentro de nós uma reflexão em torno de tudo aquilo que estamos aprendendo com isso, para que logo que passe a gente coloque em prática, né, todas essas mudanças que vão acontecer a nível mundial, na economia, na postura, na conduta, na empatia, no sentir-se igual ao outro, na nossa vulnerabilidade, né? Isso é uma coisa assim extraordinária. Se me permite, posso, Cris? Claro. Estou estreando, né? Nunca participei desse grupo e estou amando essa oportunidade. Mas eu queria fazer um registro, que é o seguinte: quando a gente fala do sentimento, pensamento e ação, eu lembrei da passagem que até eu relatei na última palestra, quando aquele personagem, né, o marido, pretende assassinar a mulher que ele odeia, né? E ali fica bem descrito, assim, porque quando ele expressa o sentimento de ódio com relação à esposa, Marcela, ele imediatamente atrai uma legião de espíritos que querem evitar aquele assassinato. E é bem assim dentro da ordem do livro, né? Ele primeiro tem aquele sentimento de ódio,
E aí, os espíritos bons, entre os quais está André Luiz, se aproximam, não que não existissem outros, né, inferiores, e a partir disso, eles conseguem ler o pensamento dele, porque esse sentimento começa a se tornar pensamento. E qual é o pensamento? O pensamento é voltado para uma ação. Então, ele sentia ódio, pensou em como expressar este ódio, né? Ficou pensando e se materializou pela ideação do feminicídio. E, de fato, né, em noite apropriada, tudo isso vigiado, digamos assim, pela espiritualidade superior, porque o papel era justamente evitar que socorresse. Então, ele sentiu, pensou e agiu no intuito de, né, tirar a vida da própria esposa. Então, acho que é só para exemplificar, né, que é bem esse processo, né, Felipe, e dessa ordem. É isso. E aí a gente vê realmente a importância que tem os nossos pensamentos, né? Eu trago isso já em vários estudos, que os primeiros estudos de sábado que eu preparei, isso eu acho que lá em agosto ou setembro do ano passado, a gente falou da questão da vibração, né, e do que a gente atrai. E a gente está num momento muito importante exatamente nessa questão das vibrações, das nossas vibrações. O que nós estamos atraindo? Nós temos fé no futuro, nós estamos cientes da providência, nós estamos cientes de que tudo isso que está acontecendo não é um castigo, é uma coisa que a gente tem que passar e que tomara que realmente isso sirva para grande parte para se melhorar, né? Mas, voltando a algumas coisas ali do Santo Agostinho, do conhece-te a ti mesmo, não tenho que me preocupar se o meu vizinho do lado, ele está aproveitando isso, eu tenho que me preocupar se eu estou aproveitando isso, né? E essa tua história, esse teu exemplo, Sheila, é excelente, porque ele ilustra, ele configura bem a situação, né? Voltamos, então... E aí compõe, né, a providência divina, porque aí manda a legião daqueles espíritos, porque não era o momento daquela mulher morrer, enfim, porque ela tinha ainda toda uma tarefa. E aí Sim. Os espíritos vão lá e impedem que aquilo aconteça. Aí vem a providência, né? É, isso aí. Bom, então, o próximo texto que o Aloísio traz é Deus Vem Vindo, do livro Irmão. Pois é, eu acho que essa situação toda que nós estamos enfrentando e que a tendência é piorar, vai nos redefinir, ou vai redefinir o sentido de humanidade. As pessoas estão percebendo algumas coisas que até o presente momento passavam ao largo. Por exemplo, o egoísmo. Se percebe, as pessoas estão percebendo isso, que quando tu pega mais do que tu precisa, ou tu tem a quantidade de álcool gel que tu carrega, a quantidade de medicamento que vai ser utilizado por outros, então isso está começando as pessoas estão começando a perceber esse tipo de coisa. Então, essas redefinições e toda essa situação dramática que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar, ela vai redefinir essas situações todas. Então, assim, o egoísmo, a solidariedade, a compaixão, essas coisas estão se tornando importantes, né, do ponto de vista de uns com os outros. Então, isso é muito importante. Eu acho que, às vezes, ou melhor, essa situação vai alertar a humanidade no sentido de que essas palavras são muito, não só palavras, mas que essas ações são muito importantes e a gente vai acabar transformando algumas coisas. Então, compaixão, caridade, percepção do outro, solidariedade e o egoísmo que a gente vai tentar eliminar ou vai perceber,
vai nos modificar. É muito importante isso tudo que está falando, Zé. E eu lembro ali da fórmula da felicidade, né? A posse do necessário. Então, para os dias de hoje, é tão oportuno, né? As pessoas compraram todos os medicamentos e tiraram dos pacientes que precisam para tratar lúpus e outras coisas, sendo que não há nenhuma comprovação, mas é por uma prevenção egótica, né? Então, é o egoísmo, a chaga maior da humanidade, né? A falta de fé no futuro leva as pessoas a entrar em desespero, a histeria, ao pânico, né? E a tantas outras coisas, né? E isso tudo deixa a pessoa com a consciência pesada. Então, depois que passar tudo isso, né, vão restar consciências tranquilas, né, e vão restar consciências pesadas. O que o Zé está falando, nós já sabemos em nós, essas leis todas estão dentro de nós. Só que a gente usa uma máscara, não para se proteger do vírus, mas a máscara para esconder, né, aquilo que nós temos em nós e que negamos, que é a presença de Deus, as leis divinas, na nossa consciência ainda impura. É muito bom, Zé, é muito bom esse comentário, e nós temos que acordar, né, e exatamente de forma pessoal, né? Eu não posso ir no supermercado e tirar tudo que tem lá pensando só nos meus. Eu não posso infringir tudo aquilo que me coloca além do outro, né? Então, é fantástico esse aprendizado, essa atenção que nós temos que dar para esse momento para tirar as lições. Eu também aqui, eu tinha estudado há um tempo atrás sobre sentimentos e pensamentos, até é no livro Instruções Psicofônicas, Sentimento. Aí ele explica ali, Emmanuel explica que o espírito, né, o sentimento de orgulho, de egoísmo, de ódio, sobrevive à morte. Então, não tem um remédio não pode tomar um remédio e passar o orgulho, o egoísmo e o ódio. Então, a gente morre, né, e fica com esses mesmos sentimentos, orgulho, egoísmo e ódio, não tem remédio. E quando se está encarnado, junta com as sensações físicas do corpo físico, então, quando junta o espírito encarnado, esse sentimento junta com as sensações físicas e dá a emoção. Por isso que a gente, quando está encarnado, a gente tem as emoções, né? Então, o espírito mais o corpo. Então, tudo para a gente diferenciar do sentimento, do pensamento, é tudo que sobrevive à morte. Esse é o sentimento, tá? Que a gente, na verdade, quando a gente não pode tomar um remédio, para o orgulho, para o egoísmo, para o ódio, por exemplo. Esse é o sentimento. E o pensamento vem da junção do corpo físico, né, que aí são as nossas emoções. É o que tem ali nas instruções psicofônicas com o nome de sentimento. Tá, gente? Então, continuando, pessoal, nesse texto que vem do livro Irmão do Chico Xavier, que o nome é Deus Vem Vindo, quero ressaltar que esses textos todos que eu estou trazendo aqui são sugestões do Aloysio no estudo dele, e que todos a gente encontra na internet, alguns na Amazon, que você pode comprar o e-book, e outros a gente encontra que pode baixar o PDF na internet, tá? Não gosto de dizer para o pessoal baixar na internet, porque tudo isso envolve trabalho e é preciso que isso seja recompensado. Nós vivemos no mundo material, né, por dinheiro. Então, nesse texto, Deus vem vindo. Ninguém conhece as tribulações que te espancam por dentro da própria alma. Ou seja, a gente já está num estágio de conhecimento, saindo da ignorância ou ignorando questões que antes a gente não sabia, e que, como a gente viu na semana passada, no menor escorregão, a nossa consciência já dói. Então, se eu falei de uma maneira mais ríspida, eu já me dou conta e isso já me afeta, isso já dói na minha consciência. Então, observas-te no ápice da resistência e, em muitas ocasiões, te inclinas para a ideia da deserção. Algumas vezes a gente tem, quem sabe,
pensamentos de desistir, mas esses pensamentos eles devem ser cortados e que isso não parta para ação, porque a gente sabe muito bem que o nosso caminho é um só, né? O nosso caminho é o bem, a gente tem que pensar em ir em direção à perfeição, e quanto mais a gente demorar, mais árduo vai ser esse trabalho, porque é inevitável que a gente regenere, que a gente evolua. Então, insiste no cultivo da paciência um tanto mais e resguarda-te nos deveres que a divina providência te confiou. Deus vem vindo. Nós nunca estamos desamparados. Nós estamos sempre, como diz o Gabi, observados, né? Isso é um Big Brother de Deus, eu acho. Então, a gente está sempre sendo observado, a gente, cada passo que a gente dá, está sendo permitido que a gente faça isso. Então, Deus vem vindo e não é de dizer, olha, guri, te comporta porque teu pai vai chegar, né? Não, é porque a gente precisa, sim, saber que já passou da fase em que a gente faz as coisas pelos outros. Nós temos que nos melhorarmos, nós temos que buscar o caminho do bem por nós mesmos. Importante, Cris, isso que tu está colocando, porque nós sempre somos julgados, sempre estão nos julgando. E quando nós nos sentimos julgados, avaliados, às vezes a gente se depara com as nossas limitações e tem aquela vontade de largar tudo, de desertar. Né? A gente não pode esquecer que para Deus todos nós temos uma função muito importante e isso deve crescer em nós para que esse sentimento de deserção não aconteça. Então, quando formos julgados, avaliados, né, vamos suportar com paciência, né? Falamos daquela vez em outro estudo ali o conceito de paciência, né? E eu adoro aquele conceito do Emmanuel lá no Consolador, que a paciência é o tanto de amor que já há dentro de nós, que já realizamos. Então, a gente tem que utilizar isso para esses momentos de julgamentos ou de observações, para que a gente possa dar conta daquilo que nós íamos fazer aqui. Então, isso é muito importante, porque Deus está sempre vindo ao nosso encontro, sempre nos atraindo para Ele. E quando a gente deixa de gravitar em torno da gente, a gente vai perceber a presença dele próximo a nós, nos impelindo, nos chamando, nos cutucando, né? O que Jesus fala para Paulo quando Paulo cai do cavalo, né? E que imediatamente ele diz, né? Que queres que eu faça, né? E aí Jesus fala para ele dos grilhões, né? Que é a cutucada que ele ia sentir, mas que ele não poderia jamais desertar da sua missão enquanto tarefeiro, obreiro, servo do Senhor. Certo, e outra coisa que eu gosto muito da definição da paciência, Éder, é que a paciência ela é a ciência da paz, né? E em tempos de isolamento social, isso é tão interessante, porque aqui em casa a gente eu achava que a gente fazia tudo que era possível junto, né, como uma família. E só que cada vez mais eu vejo que a gente pode fazer um pouquinho mais. E é interessante porque eu tenho relatos aqui de vizinhas e tal, porque a gente tem um grupo do condomínio em que elas estão descobrindo a sua própria casa, os maridos estão descobrindo as coisas em casa, os armários, alguém que nunca lavou um prato do café da manhã, ou pessoas que estão descobrindo o comportamento dos seus filhos, ou reencontrando esse tempo de convivência que há muito tempo a gente tinha deixado para trás pelo corre-corre do dia a dia. E isso também é preciso ter paciência com o outro, paciência com as diferenças e paciência com o que as pessoas, nós estamos nos tornando, né? E aí ter ciência de que é necessário manter essa paz, porque senão a gente vai ter vítimas não só da doença coronavírus e também dessa convivência de isolamento social, né? Eu fiquei com medo de que tu dissesse que os maridos estão descobrindo as legítimas esposas em casa. Meu Deus, cara, ainda bem que tu não falou isso. O meu já tinha descoberto, isso já faz quase 20 anos que ele descobriu. Aqui isso tá tranquilo, tá favorável. Então, aqui continuando, para a gente não se alongar muito, ele fala na lógica da providência, que é bem interessante,
interessante, é um capítulo 60 do Pão Nosso que diz, começa com um versículo de Paulo em Hebreus, capítulo 10, 32. Depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Ou seja, quando a gente já não ignora o que está ao nosso redor, quando a gente já tem o conhecimento, como é o nosso caso, que já temos um pouco mais de conhecimento, né, evangélico, a gente tem condição de dar o nosso testemunho, de ser resignado, de ter fé no futuro e passar pelas tempestades que virão ou que estão aqui, né. Então, os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. A gente tem vários exemplos perto da gente de pessoas, de famílias que passam por graves problemas, por sérias questões, mas que sempre tem um sorriso no rosto e um abraço para nos ofertar. Eu não preciso nem dizer o nome, né? Então, assim, são pessoas que não estão sendo castigados, né? São pessoas que sim têm que manter a sua fé sincera e os dois pés no chão, sabendo que no próximo passo é só caminhar que o chão vai vir, né? Então, o pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de iluminados. Por que uma coisa acontece comigo e com o meu vizinho da frente não? Bom, eu estou mais preparada, que bom que eu tenho essa oportunidade. Não estou sendo castigada. A gente precisa respirar fundo e saber que se essa questão veio para nós solucionarmos, é porque nós temos condições de levar isso adiante. Então, se após aprenderem a ver com o espírito, ou seja, se nós deixarmos de ver a nossa vida pelas questões materiais e nós começarmos a olhar para cima, olhar para o céu e saber que essa nossa existência de agora, ela é transitória, nós vamos observar, nós vamos conseguir perceber e sentir, principalmente, valores diferentes, né? Nascer-lhes-á nos corações daí em diante a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Então, nós vamos ter força para conseguir transpor os problemas, nós vamos ter força e fé para conseguir seguir adiante. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Então, Deus não é irresponsável. Ele sabe o que ele está fazendo, permitindo em que as nossas provas, as nossas expiações aconteçam, confiante de que nós vamos conseguir passar por isso. E no livro Mãos Unidas, capítulo 34, no texto Vontade de Deus, ele traz que quando nos reportamos à vontade de Deus, referimos-nos ao controle da sabedoria perfeita que nos rege os destinos. E observando nossa condição de espíritos eternos acalentados pelo infinito amor da criação, ser-nos-á sempre fácil reconhecer as determinações de Deus em todos os eventos do caminho, a nosso respeito, já que a providência divina preceitua para cada um de nós. Então, aí vem a questão de que Deus só quer o bem para nós. Ele não quer nada negativo, né? Não vou ler essa parte, vocês fiquem à vontade depois para detalhar esse texto, então, mas eu gostaria de ressaltar que Deus nunca nos quer castigados, nunca nos quer tristes. Ele quer que a gente consiga evoluir e se melhorar. Se as dificuldades, sofrimentos, desacertos e atribulações nos agridem a estrada, são eles criações nossas, repercussões dos nossos próprios atos de agora ou do passado. Então, não são castigos. Nós estamos colhendo o que foi plantado. Eu queria fazer um comentário, querida, ali naquele slide muito interessante que tu colocou ali, de que as nossas maiores provas vêm quando nós já somos iluminados, né? Por isso que às vezes nós precisamos de séculos praticando bem, aprendendo, estudando, fazendo um monte de coisa, para que quando chega o momento das provas mais difíceis, a gente possa dar conta delas, já nos sentindo iluminados. Por isso que pessoas pegam um Chico Xavier, né, um espírito já de um processo visto, né, evolutivo em alguns
em alguns pontos, né? E olha o que o Chico passou de doença na vida dele, né? Dificuldade do olho, angina, pobreza extrema, familiares, tudo mais. Por que um espírito como o Chico, né, passou por tantos trabalhos? Quanto mais iluminado, mais fácil nós passamos por essas experiências dolorosas. Então, a gente não passa por aquilo que não pode dar certo, né? Mesmo que isso tenha que esperar séculos para que a gente consiga ajustar, né, os biquinhos da balança, como tu falou ali, né, da moeda e os pardais. Também eu acho que é importante a gente falar, né, Éder, que essas questões de passar tranquilo, em tempos de redes sociais e Facebook, que nos ajudam muito, né? Tanto fazer esse virtual. Não, o estar bem não é botar uma foto em casa sorridente, mas por dentro tá fervendo, né? Nós sabemos quem nós somos, Deus sabe melhor, então não é da boca para fora, e sim da boca para dentro, né? O que importa. É verdade, Pedro. A gente não pode ser pais de Facebook, né? Botar foto com os filhos, né? Para mostrar que é uma coisa que na verdade a gente não é, né? Então tem que ser de verdade, e isso não pode ser fingido, né? Tem que ser verdadeiro. É muito importante a sua colocação. Certo. Ângela, tu quer falar alguma coisa? Sim, eu quero falar a respeito disso que foi falado, que Deus quer só o melhor da gente. Eu fiquei pensando muito na nossa área agora, que está mais em voga, mais evidente, os profissionais da área da saúde. Eu acho que Jesus preparou toda essa legião de trabalhadores que estão agora à frente, os médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, enfim, todo o pessoal, os profissionais, que já tivessem essa preparação para esse desafio que ia vir, né? E toda semana eu venho falando, hoje eu estou na casa aqui do meu sogro, são umas pessoas que têm mais de 70 anos, que eu vim aqui na comunidade tentar explicar um pouco e pôr na cabeça das pessoas idosas que têm mais dificuldade em entender isso, que eu acho que eu já fui me preparando ao longo desses anos também com o Boa Nova, desse chamado que a gente tem, teve, né, e tem agora pela frente para enfrentar. Eu me sinto muito privilegiada e, não, assim, eu sei que tem colegas meus, eu também estou no grupo dos trabalhadores ali do USME, a gente seguidamente está ouvindo enfermeiros, médicos que estão desesperados ao retornarem para casa, porque tem filhos pequenos, com medo de passar doenças e tal. Mas eu acho que, como foi falado ali, Deus sempre quer o melhor da gente. Eu acho que tudo isso, como foi falado, é um grande aprendizado, é uma grande mudança que está por vir, né? Como a gente já vinha estudando, e aí se ressaltou muitos sentimentos que estavam apagados nos seres humanos, né? Em toda a humanidade, principalmente a solidariedade, olhar para o outro, né? Trabalhar para o próximo. Quanta lição a gente vai poder tirar dessa experiência que a gente está vivendo agora. Eu sou muito grata de estar vivendo essa experiência agora. Muito bom, assim, Ângela, a tua colocação. Eu lembro, né, Zé, do que é o testemunho verdadeiro. O testemunho é quando a gente passa pelas tribulações dessa monta, e principalmente o pessoal que dá fonte dessa batalha, né, demonstra com valores espirituais, mesmo sabendo que a família está sofrendo e que também fica vulnerável, né? Verdade. Esse é o verdadeiro testemunho. Ontem eu estava falando com o meu filho, que é enfermeiro também. É verdade. E o meu filho falando que muitos colegas, né, desertaram, né, pegaram atestados, ficaram com medo, né, e fugiram do fronte. Isso está acontecendo, infelizmente, está acontecendo. Né, e nem estavam em grupo de risco, mas forjaram atestados, né, porque a profissão era envolvimento, não era comprometimento. Agora, comprometidos, né, daqueles que querem entregar-se, né, numa função de máxima importância, né, para nós, né? Então, é de coração que tem que acontecer. E eu fico muito feliz vendo que a maioria absoluta, né, renuncia nesse ponto, e dando, né, Zé, o verdadeiro
testemunho, que é nos mostrando valores espirituais com essa ação de renúncia e de trabalho lindo e muito importante para que a gente passe por isso. Depende totalmente dos guerreiros aí da área da saúde, não só da saúde, mas da limpeza, manutenção, todos esses, né? Tudo isso é muito importante. Tem que ser a Sheila está pedindo para falar. Eu peço daí que os outros fechem o microfone para não dar microfonia, tá? Eu até peço desculpas porque eu saí por uns 4, 5 minutos. Eu tenho uma vizinha que já é frequentadora aí do Boa Nova, a Janaína, e ela me chamou no interfone e expliquei para ela que eu estava no estudo, mas eu achei que valia a pena permanecer alguns minutos com ela. Ela está se colocando à disposição para nos auxiliar, nós trabalhadores, né, de como também orientar as pessoas que estão em sofrimento, estão tendo dificuldades, né, com a vivência do isolamento, e ela se dispôs, inclusive, que a gente pudesse fazer alguma, né, videoconferência para ela dar esse suporte, e se dispõe a atender, claro que à distância, né, pessoas que estão nesse processo de depressão, não suportando esse distanciamento social. Ela, inclusive, relatou que ela tem alguns pacientes que são da área da saúde, que estão, né, que não desertaram, mas que estão vivendo um processo difícil também para todas as pessoas, né, porque elas também têm família, elas têm que voltar para casa, então ela está atendendo essas pessoas já, e pessoas, inclusive, que estão isoladas em outros países, isso também, né, acontece. Então, às vezes tem familiares que estão com pessoas fora do país e que não estão podendo retornar. Então, em suma, né, a Janaína está se colocando à disposição, e se a gente achar pertinente, também ela pode fazer um fórum com a gente para nos auxiliar, assim, em medidas mais, né, objetivas, enfim, mediante a pessoas que nos busquem, tá? E ela também quer, né, se colocar à disposição, não como atendimento fraterno, porque ela também não tem essa formação, mas para dar apoio às pessoas que vocês percebam que estão vivendo um quadro mais agudo, assim, mais grave, né, desse contexto. Então, acho que é isso, assim. Ela vai entrar, eu já passei para ela o link para ela poder participar do grupo de estudo, ela está a fim de participar a partir de segunda-feira, então ela também vai entrar, e fica aí, né, o trabalho, a solidariedade que a Ângela estava pontuando, né, tão bom, porque a gente começa a ver essa rede também, né, de agregar, de frutificar, né, é isso, acho que é caridade pura. Importante o que a Sheila está falando, e só para já adiantar, segunda-feira, depois do estudo do Consolador, nós vamos juntar os dois grupos, iniciante e intermediário, para a gente começar a estudar a partir da questão 737, né, do Livro dos Espíritos, né, nesse momento de juntar os grupos, que vai exatamente dos flagelos destruidores, né. Então já fica o convite para o pessoal que quiser nos acompanhar na segunda-feira. Depois, a partir das 7 horas, a gente vai abrir a sala e vai começar o nosso estudo, né, um depois do outro. Fala aí, Zé. Eu estava fazendo uma reflexãozinha sobre tudo isso que está acontecendo, tudo isso que está se falando aqui, e nós não estamos enfrentando uma guerra fratricida, mas nós estamos enfrentando hoje uma guerra contra as nossas principais deformidades. Se a gente observar, as pessoas vão começar a se modificar. Há uns 2 slides atrás, a Cris colocou ali, se ela puder voltar um pouquinho, mas tudo bem. Naquilo que a gente arrasta, como que nos ancora, e essa âncora que a gente vai arrastando, são que nos dificulta a caminhada, nos dificulta o processo evolutivo. E agora nós estamos percebendo, e tomara que todos percebam, que são exatamente egoísmo, orgulho, vaidade, são as âncoras que nos prendem no processo evolutivo. Então, nós não estamos enfrentando uma guerra fratricida, mas nós estamos enfrentando uma guerra contra as próprias deformidades. E as pessoas estão começando a perceber que valores que estavam
esquecidos, estavam guardados, eles começam a florescer. Isso é muito importante. É o vizinho do lado, que é um casal de idoso, que a gente vai dizer assim, olha, se precisar fazer uma compra, eu faço. Os vizinhos do prédio, preocupados, a gente, quando se passa na rua e vê um idoso assim, mas o que esse cara está fazendo na rua? Então, a gente começa a se proteger. E esses valores que começam a fluir são importantes, são extremamente importantes. Eu gostei muito de uma postagem que o Éder fez com um texto sobre, uma antropóloga foi perguntada sobre a sociedade, né, quando que começa uma cultura a evoluir, vamos dizer assim, e que ela fala não é por, a única coisa que ela tem é um sinal, por exemplo, de achar uma moçada com o fêmur já cicatrizado, né, que ela diz que na realidade é porque alguém cuidou dessa pessoa, porque qualquer animal que ferir uma perna ou quebrar, ele acaba por morrer, né? Então, a humanidade não, nós podemos cuidar uns dos outros, então isso já é um sinal de evolução e que talvez esse momento propicie isso, né, Zé? Muito bom. Vamos lá então, Cris. Vamos retomar então, tá? Agora sim. No livro Justiça Divina, capítulo 79, no texto Compaixão e Justiça, fala que o amor universal favorece o levantamento da escola, mas se te negas a aprender, ninguém te pode arrancar as trevas da ignorância. Vou pedir aqui para os universitários achar, por favor, a sabedoria de ontem. Que ontem a gente está fazendo uma prática aqui em casa, a partir da sugestão do Auro, que ele sugeriu de fazer o Evangelho no Lar todos os dias, né? Como a gente tem os guris, e a nossa rotina não parou, o nosso trabalho está todo online, a gente não consegue fazer o Evangelho todos os dias, até porque os guris, tipo, não vão parar, né? Então, a gente está se juntando todos os dias, no mesmo horário, para ler o textinho que o Auro coloca todas as noites no nosso grupo Família Boa Nova. Então, foi interessante que a gente leu ontem, acho que foi, anteontem, e eu acho que é bem pertinente aqui quando ele fala da compaixão e justiça. Só vou ler o iniciozinho que diz: cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos. E um dia, todos os redutos do mal cairão para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Então, a mesma coisa aqui, né? Nós temos a escola em que a gente pode aprender ou a gente pode se negar, né, a aprender. E essa fagulha que a gente carrega dentro, a gente pode ou realmente acender ela e que as nossas sombras desapareçam, ou a gente pode deixar ela guardada num cantinho, né? Aí, assim, ó, a divina presciência estabelece regras e meios para a nossa higiene. Então, depende da gente buscar caminhos, buscar alternativas em que nos elevem, em que nos purifiquem os pensamentos, em que nos tornem pessoas melhores. A providência vigilante suscita a formação de recursos para o cultivo e defesa da gleba, mas se foges do trabalho, a breve tempo terás no próprio campo vasta coleção de espinheiros e serpentes. Então aqui a gente já pode até fazer um link com o que a Ângela comentou antes, com o que o Éder comentou antes, de que muitos estão sendo chamados para o trabalho, para fazer frente nos hospitais, essas coisas que são necessárias e que toda a população precisa, mas cada um vai ter que se ver com as consequências dos seus atos agora, né? Então, no último texto que o Aloysio traz, que ele sugere é Nosso Livro, o nome do livro, lição 21, que o nome é O Destino. Destino e livre-arbítrio sempre coexistem nas atividades humanas. Lembrando do que a gente falou lá atrás, né? O ser humano, ele tem livre-arbítrio, o pardal, ou os princípios inteligentes, não tem
não contam com isso, eles contam com a providência, com o determinismo divino e o seu instinto, né? Então, o Criador infalível estabelece a vida universal, o homem falível traça os roteiros da vida que lhe é própria. O Pai organiza as leis eternas, o Filho vale-se das experiências. Não há fatalidade para o mal, e sim destinação para o bem. É por isso que todas as criaturas foi concedida a bênção da razão como luz consciencial no caminho. De desobediência da alma aos supremos desígnios, procedem as desarmonias no serviço universal. E quanto maior a expressão de entendimento no espírito rebelde, mais agravo da responsabilidade caracteriza a intervenção indébita do colaborador humano, que abusa da magnanimidade das leis divinas. Quanto maior a capacidade do discernimento, mais vasto o débito. Então, quanto mais nós ignorarmos essas leis de Deus, quanto mais nós ignorarmos esses conhecimentos evangélicos, menor vai ser a nossa consequência. Mas nós que já estamos aqui, nós que já nos damos conta, nós que estudamos, que lemos, que vamos atrás, buscamos um caminho melhor, as nossas escolhas vão ser e estão sendo conscientes, e o nosso discernimento ele é maior, então as nossas consequências elas vão ser proporcionais a isso. E com este texto eu fecho a minha parte e agradeço a participação de todos e aguardo alguém mais que tenha algo a contribuir, para depois a gente terminar a gravação e fechar com os comentários e a prece. Coloca de novo, Cris, o versículo lá para nós, lá no início, para fazer uma reflexão em torno dele. Certo. Se agora, nesse momento, todos puderem abrir as câmeras para que a gente possa se enxergar, acho que seria interessante. Nós estamos agora mesmo em 29 integrantes da sala. Muito bem, Cris. O que o versículo fala, então, depois dessas nossas reflexões? Quer fazer um comentário aí, Cris, sobre o final do versículo agora, com essas elucidações todas? Pode ser. Então, assim, ele fala, né, nos dois pardais que tem um valor monetário muito pequeno. Mas mesmo esses pardais que têm um valor monetário pequeno, nenhum deles vai cair sobre a terra sem o consentimento de Deus. Então, Deus permite que as coisas aconteçam, e quando, puxando a história ainda da Sheila, e quando não está na hora, a providência divina, ela vai agir para que as coisas se organizem de outra maneira, ou vai deixar, ou essa mesma providência vai deixar que os problemas, ou que os muros, ou que os contratempos apareçam para que aí sim a gente consiga ter maneira de se melhorar. Lembrando que o amor de Deus para com a humanidade não é maior do que para qualquer outro ser ou princípio inteligente. O amor é o mesmo. Deus nos ama como irmãos da mesma maneira, só que nós, humanos, como temos livre-arbítrio e o determinismo divino é menor do que o que acontece com os princípios inteligentes, nós damos mais trabalho como filhos adolescentes, né? Seria mais ou menos isso. Excelente, Cris, a colocação, né? E prova absoluta, né? De um dos atributos de Deus, né? Que é isso. Deus é justo e bom, né? E justiça é para todos. Então, ele se preocupa de forma igualitária. Todos temos o mesmo valor, só que uns dão um pouquinho mais de trabalho, outros menos, né? Tem uns que já passaram pela porta larga e outros agora estão tendo dificuldade, né? E estão sofrendo para poder entrar na porta estreita, né? Então, excelente. Vamos ouvir um pouquinho cada um, então? Né? Agora a gente vai cancelar a gravação e depois a gente retoma com a prece, porque essa parte pode ser mais pessoal, tá?
Combinado. Então vai lá. A hora que der aí tua vida, Cris.